Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e as circunstâncias do nascimento de alguém são irrelevantes. É o que você faz com o dom da vida que determina quem você é. Eu sou o Kuro, e miau, é isso aí. Eu sou o Léo, e o meu sonho de princesa é ter o cabelo da Jessie. E eu sou o Roxas, e diferente dos meninos que estão puxando frases de Pokémon, eu queria dizer que o nosso professor Digão tem um corpo atlético, então ele tá seguro. Depois dessas recomendações do Roxas, sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos e o álcool em gel, porque a aula já vai começar. E hoje a academia tá um pouco cinéfila, um pouco nostálgica e muito otaku, porque nós vamos falar sobre o filme Pokémon Mewtwo Contra-Ataca Evolução. Exatamente. Nós estamos agora, aproveitando essa... Sei lá se o termo é aproveitar, mas já que estamos todos de quarentena, presos dentro de casa, agora é aquele momento da gente assistir alguns filmes que talvez passaram batidos, no caso pra mim, ou que talvez a gente tenha colocado numa listinha mais distante pra falar num futuro, quem sabe. Em defesa do Kuro, ele está trabalhando. É o único de nós. É a vida de TI. É a vida de Não TI. para, não. TI é tipo aqueles... tipo no Titanic, aquela galera que tá tocando violino, assim, Digão olhou recebeu essa piadinha no WhatsApp. No grupo da faculdade. Tá desabando o mundo, vai estar lá tocando a musiquinha, isso Basicamente. Exatamente. Se num futuro eu finalmente entrar para este ramo, serei mais um. Mas é isso aí. E como tá tudo meio pesado, todo mundo só falando de coisas pesadas e tudo mais, a gente resolveu fazer esse cast mais de boa, mais leve, pra rir um pouquinho. Eu pensei que a gente ia fazer um cast falando da África, pra gente comentar sobre os elefantes no tema pesado. Nossa senhora! Kuro, essa responsabilidade é sua. Você que administra essas piadas ruins. Olha, só deu peso na consciência eu não tenho. Ai, gente, Digão. Léo, você que gosta, gosta bastante de Pokémon, quando que foi lançado esse remake, digamos assim, do primeiro filme de Pokémon? Digão, eu gosto muito de Pokémon, só que tem uma pessoa aqui que é mais Pokémonzeira do que eu. É que ele tá muito piadeiro ruim. Então, vamos pedir pro Roxas falar as informações técnicas, porque aí ele fica com essa parte, aí não tem brecha ali pra enfiar uma piadinha dessa. Então, Roxas, não duvido, por favor. Bom, o filme Mewtwo Strikes Back Evolution é um remake, do primeiro filme do Mewtwo que a gente viu, pelo menos a maior parte da gente, viu na infância, nos cinemas. Acho que é um filme que marcou muita gente. No Japão, ele foi lançado 12 de julho de 2019, mas só agora, que a gente teve o lançamento no Netflix, em 2020. É comum esse tipo de lançamento, sair um ano no Japão e depois vir pro Ocidente. Acho que 90% dos animes acontece isso. E, assim, eu particularmente vi no lançamento, mas os meninos aqui do podcast, tinham outros projetos, então a gente deixou pra vir mais agora, numa outra oportunidade, a gente comentar sobre o filme no cast. Ai, gente, achei chiquérrimo o Roxas falar. Os meninos tinham outros projetos. Ai, tô me sentindo assim, uma pessoa chiquérrima. Tá sentindo um engenheiro, Que é isso? Eu sou bem sincero, assim. Os filmes de Pokémon eu vi até o terceiro, sabe? E eu gosto. O meu preferido é o primeiro. E eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha quando eu assisti o filme, O Léo deve lembrar porque já tava ali adolescente, Já ia estar na faculdade quase. E... Exagero, meu pai. Vocês estão vendo o que eu tenho que passar aqui. Vocês estão vendo. E eu acho que até hoje, assim, eu só assisti 3 filmes, mas ele é o que me prendia mais atenção, sabe? O 2 eu acho que tem uma história legal, eu gosto dos Pokémons lendários ali da época e tal. E o 3 eu gosto, mas eu acho meio estranho em alguns momentos e tal. Mas o 1 pra mim sempre foi aquele mais... A palavra correta não seria perfeitinho, mas arrumadinho, certinho, sabe? Me encantava, digamos, a história, os momentos, assim.
Esse primeiro filme marcou muito uma geração, né? Na nossa época de Pokémon, eu lembro que a estreia dele no cinema, aqui em Franca mesmo, foi muito grande. A gente pôde ir no cinema assistir o filme. Então, foi realmente um evento, né? E o ganhava segundo, eu lembro que o cartinhas. segundo meio. É verdade, ganhava cartinha. Eu lembro que o segundo ainda teve também uma repercussão grande, mas não tão quanto o primeiro. Acho que o primeiro marcou muito nesse sentido. E assim, era a primeira vez que, pelo menos nós, estávamos vendo assim, Pokémons lendários lutando e, sabe, coisas assim, muito grandes acontecendo. Porque o anime de Pokémon, né, tem uma outra pegada. E o filme já tem uma questão um pouco mais dramática, mais poderes e tal, aquela história do Mewtwo e do Mew, Pokémons lendários. Nossa, é realmente muito empolgante, né? Pra quem, na época, lá foi muito empolgante. Eu só gostaria de dizer que você falou que foi muito marcante o primeiro, mas o segundo foi mais marcante pra mim do que o primeiro. Nossa. Eu gosto muito do segundo e do primeiro filme, mas eu acho que pra mim, como o Léo disse, foi mais marcante porque ele tinha uma pegada diferente do anime, né? Ele é uma coisa meio mais séria ali, que eu acho que muita gente naquela época não tinha essa importância, essa briga, na verdade, né? Que tem dos fãs. Ai, porque o anime clássico é o único que presta, o anime novo é uma porcaria. Mas ele era mais sério, né? A gente via uma outra visão dos Pokémon diferente daquela coisa, os Pokémon são só bonitinhos que batalham. Ali a gente vê uma coisa de história mesmo, né? Que era. Acho que não é spoiler eu falar, né? Que o Mewtwo é uma criação tipo, dos humanos. Não é um spoiler. Nossa, pelo amor de Deus, né? Era só o que faltava. Não tem nem como, né? E também tem aquele momento final do Pikachu com o Ash naquele filme. Que é aquele primeiro momento que as pessoas quase choraram, né? Os pequenininhos quase choraram assistindo aquele filme. Então. É verdade. É um momento, assim, é um filme que trabalha muito bem esse lance, né? Tipo assim, momento pra ficar triste, momento pra ficar, tipo, torcendo. Ele mescla muito bem isso. E já que o Digão comentou, assim, particularmente, pra mim, o meu filme favorito de Pokémon é o terceiro, do Entei. Eu sou apaixonado naquele É o filme. mais esquecido. Tinha que ser o Léo pra escolher o mais esquecido de todos. Gente, né? eu amo esse filme. E outra coisa, eu lembro que o quarto filme, que é da Celeb, eu fui assistir no cinema, só tinha eu na sala de cinema pra assistir o filme, aqui em Franca. Era numa época que tinha uma salinha menor do que as outras. Nossa, eu nem soube que teve aqui, porque eu só fui então. ver enquanto estão em DVD. Exatamente. Passou, era no Cine 3 aqui de Franca. Era o Cine 1, 2 e 3 na época, né? E o 3 era uma sala que ficava do lado, assim, que era menorzinho. Eu lembro que eu fui assistir lá. Nossa, então ele passou bem as surdinas, né, Léo? Ah, não sei te dizer. Eu lembro que até ganhei a cartinha também. E só tinha eu no cinema. Bom, já que todo mundo falou o filme favorito, o meu filme favorito não é nem um, nem o 2, nem o 3, nem o 4. Eu acho que é o filme 8 ou 7, eu não tenho certeza. Nossa. É um filme do Lucario e do Mew. Só pra dizer qual que é o meu filme favorito, mas eu não vou comentar, né, que não cabe ao cast. Pokémon tem muito filme, né? Nossa, tem... É um filme por ano, né, Pokémon, é muita coisa que sai. E esse do Lucario, ele tem um teminha mais sério também, né, porque envolve o Mew de novo. Mas não cabe a esse cast, como eu disse. Exatamente. Vocês acham que, assim, até que demorou pra eles fazerem um remake do primeiro filme? Porque, assim, a gente sabe que tá numa onda de remakes, a gente já falou isso em sei lá qual cast ou quais. A gente já até comentou, tipo, mas Pokémon sendo uma marca tão famosa e tal, era até questão de tempo, né, deles fazerem um remake de algum filme, alguma coisa, tentar passar por um visual diferente. Eu acho que o problema é outro, Digão. Eu que sou mais ligado, acompanho essas coisas. O mundo de Pokémon, a Toy Animation tá meio perdida nos filmes. Eles já deram reboot em filme, fizeram esse remake. Aí eles voltaram no filme antigo e agora vão voltar no filme do reboot, sabe? Acho que eles não têm muito... Não tá dando certo mais, parece, os filmes de Pokémon. Eles não sabem qual linha que eles querem seguir. Então eles estão jogando pedra pra todo lado. E aí você pegar, né, uma coisa mais antiga ali, que fez muito sucesso e apostar na nostalgia, quase sempre dá certo. Entra naquele lance de que a primeira coisa foi tentar remodelar o visual, né? Que aí eles passam pro... Não sei se a gente pode chamar de 3D, né? Mas, enfim. 3D. Mas nossa nostalgia vende como o Mewtwo é um dos Pokémons mais famosos, né? Assim,
da franquia, né? Exatamente por causa do primeiro filme e também das aparições dele seguintes, né? Então, é quase que garantido de você fazer dinheiro. A gente tem como exemplo o filme 18, não sei. Aquele do Mega Mewtwo, que foi um desastre, mas ainda deu um certo dinheiro aí, apesar do desastre que ele foi. Pra você ter ideia, acho que são 4 filmes do Mewtwo. Ele é o lendário favorito da galera. Tipo, disparado. Tanto é que ele tem 2 Mega Evoluções, né? Sim. Ele, na verdade, tem todas as mecânicas de jogo. Ele tem aqueles... esqueci o nome daqueles golpes especial de Alola. Z-Moves. Isso, ele tem Z-Move exclusivo. Eu tenho certeza que ele ainda vai ganhar uma Gigantamax nas DLC. Provavelmente, viu? E ele tá no Smash também, né? Vale lembrar. Sim, como um Pokémon solo, né? Eu acho que tem a ver principalmente com os poderes e com o filme também, né? O personagem, ele acaba roubando a cena. Aqui no Brasil ele recebeu, não sei, a voz original dele também é do Guilherme Briggs, não é? Sim, é do Guilherme Briggs. Então... E o pessoal tava muito preocupado, né? Porque como mudaram toda a dublagem de Pokémon, todos os personagens, o povo tava falando, nossa, o filme do Mewtwo sem o Guilherme Briggs, como que vai ser, né? E foi a única coisa que se manteve. Sim, e a voz é muito imponente. Sim, o Guilherme Briggs até foi nas redes sociais. Eu não sei se depois já confirmar, mas depois de um tempo ele falou, calma, gente, não sei o que, ainda tô com a voz dele e tal. Mas o que vocês acharam, principalmente desse visual 3D? Vocês acham que passar um filme animado, assim, pro 3D, no caso de Pokémon, aquele universo mais colorido, etc., batalhas, poderes pra todo lado e tal, funcionou bem ou ficou meio, eu diria, plastificado, seria a minha dúvida? Eu acho que esse 3D que usaram me lembrou muito aquele 3D dos Cavaleiros do Zodíaco que a gente viu na série da Netflix. Eu acho que funciona bem em algumas coisas, mas em outras não. Então, eu particularmente não costumo gostar muito de visual 3D. Eu prefiro animação 2D, assim, no geral. Prefiro animação 2D. Então, quando eu vi trailer desse Pokémon, eu falei, nossa, que vai ser uma coisa horrorosa, vai ficar horrível e tal. E eu não tinha gostado das primeiras imagens, tanto que eu não tinha nem visto esse filme antes da gente combinar, né, de assistir pra gravar esse cast. Só que eu gostei. Visualmente falando, eu gostei. Achei que ficou muito bonito. Foi um 3D muito bem feito. Tanto em questão de cenário, tanto em questão de efeitos, assim, dos poderes e tal, e dos personagens. Eu gostei, achei que as cores ficaram, assim, bonitas, bem vivas, e de certa forma lembravam as cores do original, né? E, assim, é uma opinião particular minha. Já que vai fazer um remake e vai manter a mesma história, mesmos personagens, tudo a mesma coisa, alguma coisa tem que ser diferente, né? Então, eu gostei, achei interessante essa mudança de visual justamente por causa disso, porque já que a gente tem a mesma história, alguma coisa tem que ser nova, né? Alguma coisa tem que dar aquela sensação de, é um remake. Porque senão só remasteriza logo o antigo e pronto, joga de novo, né? Mas eu concordo com quase tudo que ela falou. Só uma coisinha antes de eu dar minha opinião mesmo na íntegra. 3D tem sido uma coisa que tem estado na moda, entre aspas, assim, lá no Japão já faz um tempo, porque o custo de animação é mais barato, na maioria dos casos, não acredito ou não. Nossa. E é que não é nem que é mais barato, na verdade, é mais rápido, né, de fazer as animações. E como a gente sabe, tempo é dinheiro, então, no final das contas, de certa forma, acaba sendo mais barato. Mas... E tem ficado muito na moda lá no Japão. Já faz uns bons anos. A maioria das coisas, ainda mais low budget, assim, realmente não fica muito bom. Então, eu acho que é normal as pessoas estranharem, porque a gente tem muitos exemplos aí, até na própria Netflix, né, de animações que não ficam muito boas, né, em 3D. E eu concordo com o Léo. Minha primeira impressão, quando eu vi, assim, o primeiro trailer, aquela cena deles entrando dentro do castelo ali do Mewtwo, eu estranhei bastante também, então fiquei com bastante medo. Fiquei, putz, vai ser mais uma daquelas animações de baixa renda, baixo orçamento, que vai ficar uma droga. Mas fui surpreso quando assisti o filme, porque as animações, a modelagem dos personagens, Pokémons, no geral, estão muito boas. As animações estão muito boas, a iluminação está muito boa. Os efeitos das habilidades, eu achei que fosse outra coisa que fica estilo
Cavaleiro do Zodíaco, que é só umas bolinhas de poder coloridas, assim, saindo de um lado pro outro. Então eu fiquei surpreso quando eu vi as habilidades, os poderes dos Pokémons dentro do filme. Que eu não tava esperando fazer um negócio tão bem feitinho assim, sabe? Então eu também tô com o Léo, assim, que eu me surpreendi, assim, até porque eu achei que ficou muito bom a animação como um todo. Eu, pra ser sincero, normalmente quando eles passam isso para as animações 3D, assim, eu sempre fico com os 2 pés atrás, assim, porque geralmente eu não gosto muito. Sempre me incomoda alguma coisa na movimentação e tal. E na maior parte do tempo eu concordo com vocês. Ficou um resultado muito agradável de ver, principalmente nos efeitos, né? O Kuro mencionou que as bolinhas de energia de cavaleiros que são ridículas de assistir. E ali não, você tem, por exemplo, na batalha do Mew com o Mewtwo, você tem ali bastante efeito visual, bastante coisa acontecendo e tal. Em alguns momentos, principalmente os humanos, era o que mais, assim, me incomodava, assim, sabe? Sim. Às vezes parecia que, eu não sei dizer se talvez era como tava dando foco no personagem de um ângulo específico, ou se era porque ele tava se movimentando, conversando ao mesmo tempo, ou correndo, enfim. Ficava meio, pelo menos na minha visão, assim, meio plástico, digamos assim. Mas não é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Eu acho que em 70% ali do tempo, 80% do tempo é normal de assistir. Diferente daquela série, por exemplo, do Ultraman, acho que é da Netflix também, que eu não consegui assistir aquele negócio, porque o negócio dava lag, literalmente. Então, é um problema de muitas animes, né, hoje em dia, que fazem 3D, esse frame rate meio capado, parece, assim, aí parece que tá tudo muito lagado, assim, travado, né. E, obviamente, esse filme não teve isso, porque parece até que foi um estilo de animação um pouco diferente, né, dá pra perceber. E dos humanos eu concordo que tem uns pedaços que ficam meio estranhos também, tipo, eu acho que é na verdade mais por causa da sombra, da iluminação que fica estranho. Que, não sei, parece que tá meio zoado em alguns pedaços. O meu problema com o filme não é nem os efeitos especiais, nem os pokémons, nem o cenário. Porque eu acho que o cenário é a coisa mais bonita do filme, que a gente pode dizer. Mas é justamente com os humanos. Pra mim, eu acho que eles não foram expressivos o suficiente, sabe? O 3D não permitiu ter aquela animação que o Brock tem, com aquela carinha com um coraçãozinho no olho, sabe? Com a enfermeira Joy. Eu não gostei de jeito nenhum, particularmente. Eu odiei os humanos. Eu vou discordar muito que não tá expressivo, porque se você viu muitas animações em 3D assim, você vai ver que a expressividade tá muito boa. É claro que não é aquele negócio 100% cartoon que vira coraçãozinho, olho, não sei o que, mas isso também eu nem acho que fica bom se fazer em 3D, sabe? Iria ficar horrível. Não é muito característico da própria mídia que eles estão usando. Os olhos do Brock também são são diferentes dos outros personagens, se você reparar. E eu vou até falar que, por exemplo, a equipe Rocket, por exemplo, pega a Jessie e o James, as expressividades assim no rosto deles, nas situações, cara, ficaram muito legais. Inclusive foram os modelos assim de pessoas que eu mais gostei do filme, foram os dois. Ficou muito, muito bons os dois. Não, eu particularmente não gostei, principalmente do Ash. O Ash, pra mim, ficou parecendo aquele Sonic antigo. Eu odiei demais o Ash. Caramba! Tá exagerando um pouquinho. Misericórdia, amore. Eu não gostei mesmo, gente. Forma nenhuma. Eu concordo que em alguns momentos o Ash fica um pouco estranho. Eu não sei, passa a impressão de que os olhos dele estão meio que separados demais em algumas cenas. Mas, no geral, achei que ficou ok as animações das pessoas e principalmente da Equipe Rocket ficou muito boa. Então, eu também gostei, assim, o visual da Equipe Rocket ficou muito legal. A Jessie, gente, a Jessie tá parecendo uma drag queen, assim, tá meio maquiada. Nossa, tá tudo. Eu amei. E uma coisa que eu gostei, que assim, normalmente não fica. É uma coisa que normalmente em 3D fica muito feia, são os cabelos. Tava bonito, assim, os cabelos estavam bonitos, assim. Eles não estavam plastificados, os cabelos, sabe? Estavam bonitos. Eles meio que parece que pegaram uma mistura tipo, fizeram um meio a meio entre aqueles cabelos também de animação que é super fluido, e aí fica até estranho de tão fluido que é. E aqueles cabelos mais plastificados também de outras animações, né? Eles meio que fizeram um meio a meio ali. Você vê os fios e tudo mais, mas não é também aquele negócio ultra fluido que também não fica natural.
É que se eu parar pra pensar, a Jessie tem um cabelo meio plástico, né? Porque aquele cabelo lá não dá Não, o pra dela é fazer, né? laque puro, né? Então, mas mas é exatamente isso. Porque assim, quando um cabelo, você faz, a pessoa monta um cabelo tipo da Jessie, você vê que tem cabelo ali, você vê que tem uns fios e tal. E parece que o filme conseguiu mostrar isso, assim. Não tô comparando com o anime, gente, porque o anime tem que ser aquela coisa parada mesmo e cartunesca, né? Pokémon é outra linguagem, né? O anime de Pokémon. Mas outros filmes e outros animes 3D, você vê cabelo é uma coisa bizarra. Jogos também, né? Costumam ser uma coisa muito feia. E aí conseguiram acertar. Eu acho legal que até os Pokémons, né? Eles tinham pelo e tal. Obviamente, principalmente o Vulpix, assim, que já é mais peludo naturalmente. Mas o próprio Pikachu, né? Você percebe que é bem, bem pequenininho o pelo dele, mas você consegue perceber nas cenas que ele Sim. tá com toda a textura ali de pelo e tal. Se movimenta também o pelo dele. Isso, Kuro, foi uma mudança meio que de última hora, porque esse filme no Japão saiu praticamente junto com o Detetive Pikachu. E nos primeiros modelos, Pokémon não tinha aquela coisa mais realística. Aí eu acho que o pessoal gostou muito quando saiu aquele pôster do Detetive Pikachu, que eles meio que tentaram jogar no filme ali do jeito que dava, né? Mas ficou bem feito. O Pikachu ficou muito bem feito. O Vulpix, gente, o Vulpix ficou lindo. A pelugem dele, assim, né? Ficou linda. Os rabinhos dele, assim, rolando. Nossa, ficou muito bonito. Assim, já elogiei bastante o visual do filme de uma forma geral, né? Mas eu gostei muito assim, principalmente os Pokémon. Eles ficaram muito bonitos, ficaram muito bem feitos. O Gyarados, a hora que ele aparece, assim, de perto, dá pra ver as escamas dele. Nossa, eu achei lindo, assim. Visualmente falando, acho que o filme, em geral, eu achei muito bonito, mas os Pokémons, assim, foram os que mais me agradaram visualmente. Ficaram, maravilhosos. Nossa, os Pokémons ficaram muito bons, no geral. Aliás, eu acho que não tem nenhum, na verdade, que eu não gostei. Tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que todos os Pokémons ficaram bem retratados. O Que Mewtwo alguns acaba ganhando, não tem mais destaque, né? Tem alguns Pokémons que vão ter mais destaque, você vai reparar em mais detalhes. Sim. As animações do Charizard, cara, com os fogos e tal, a luta final, praticamente, a última vez que o Charizard luta lá nos céus contra o outro, cara, as animações dele soltando fogo lá, que a barriga dele começa a ficar iluminada, assim, e vai subindo pela garganta, assim, até ele soltar o fogo, tipo, sabe, as animações no geral dos ataques ficaram muito boas. É engraçado que quando o filme começou, aí, tipo, tem uma hora que meio que o Mewtwo fica meio com uma armadura, assim, falei, ai, meu Deus, lá vem a bomba. Aí... Então, É que mudaram a armadura dele, né? eu ia falar, mudaram a armadura dele, né? Eu particularmente gostei, porque a outra armadura era só um negócio que encaixava em cima, não era uma armadura mesmo, se fosse ver. Sim. Então, não, eu não, assim, é uma armadura, mas eu não gosto de armaduras em geral, então não gostei daquela armadura. A hora que eu vi aquilo, eu falei, não, pelo amor de Deus, vai começar. Mas nem usou aquilo lá direito. Exatamente, por isso, rápido. exatamente. Foi tão pouco que eu fiquei tão feliz, gente. A hora que tirou aquilo, eu falei, ai, glória, Senhor. E aqui, só pra avisar nossos alunos, né? A história desse filme é a mesma do primeiro filme. Esse filme é de 2000, Roxas. Não, é muito mais antigo. É antes? É Antes, acho que porque o segundo Eu filme... Pokémon Então, o 2000. segundo, tanto Eu- é que o segundo Ah, tem o é, Pokémon verdade, 2000 Pokémon aqui. Ele deve ser 98. 99. Ele deve ser de 99, esse filme. Ah, não, provavelmente de 99, aí o Pokémon 2000 é de 2000. Ah, E não, aí foi seguindo aí um por ano. Eu não lembro, assim, as datas certas. Eu tenho na minha memória, assim, de que o do Entei foi em 2003, mas eu não tenho certeza, não. É que tem que lembrar também que tem diferença, né? Porque aqui no Brasil saía, tipo, a cada 2, 3 anos saía um filme, né? Lá no Japão era um por ano, eu acho, praticamente, desde 98, 99. Então, provavelmente, na verdade, esse filme, se duvidar, é de 98, nem 99 não é. tanto que o verdadeiro filme 4 é um filme do Mewtwo, não é o do Celebi, que ele só saiu em VHS pra gente, ele não foi pro cinema nem nada. Meu Deus, eu fui enganado minha vida toda. Sim, você foi Tô enganado. chocado. Tô chocado. Mas, comentando essas pequenas mudanças do filme, como a armadura do Mewtwo, acho que pra mim o laboratório é a maior mudança positiva, porque se passa no mesmo local, mas você vê que tem uma tecnologia ali agora real, sabe? E você vê a diferença do laboratório antes, né, de ser construído pelo Mewtwo dos humanos,
E o do Mewtwo, eu acho que ficou muito mais impactante que no filme original. Sim, e uma coisa bem legal. Esse começo, na verdade, ele é um pouquinho diferente, né, do filme original. Pelo menos a versão brasileira que veio pra cá, né? Que tem alguns cortes aí para os alunos que não souberem. Mas, no geral, ficou muito legal essas mudanças que fizeram, né? Ligaram bem com os jogos também, né? Sim, ligaram. Assim, pode-se dizer que tem aquela pegada dos primeiros jogos, né? Que tem aquele laboratório lá que fala que é a criação do Mewtwo. Tem toda a pegada do Giovanni, né? Conversando ali com o Mewtwo e tudo mais. E usando a armadura nele um tempo. Isso já tinha no filme original também, mas adicionaram umas ceninhas extras, assim, né? Com relação a isso. Sim, eu não lembro se tem no filme original japonês. Acho que também não tinha. O começo só que eu tenho certeza. Do laboratório lá. E o laboratório, como nem se falou no geral, também ficou muito... Tipo, trouxeram uma emoção a mais, né? Uma cara a mais pro laboratório ali. Gente, vou fazer uma confissão pra vocês. A hora que eu comecei a assistir o filme, apareceu aquele cientista. Um dos cientistas que criou o Mewtwo, né? Que era meio que o principal, assim. Eu falei, nossa, meu marido. Aí, eu tava assim, super na esperança dele aparecer bastante no filme, gente. Ai, fiquei tão triste. Como assim, né? Você não viu o antigo? Léo! Ai, gente, O Léo, ele apaixona até por personagem Pokémon, cara. Gente, lógico que eu vi o antigo, mas vocês acham que eu lembro de detalhes? Não lembro desse detalhe. Gente, faz 20 anos que ele viu isso aí. Eu não lembro nem do que eu vi semana passada, então... 20 anos não, faz mais. Eu sou ruim de matemática. Deve fazer uns 30 anos que o Léo assistiu esse filme. Oh, aí também não, né? Olha, assistiu antes de sair. Foi o primeiro a assistir no mundo. Com essa vasta idade dele. Nossa. O Léo não era mesmo. Ele perdeu até o raciocínio que ele tava falando, né? Não, então, eu tava falando dele, porque eu adorei, gente, aquele cientista, ele é lindo. O visual, assim, aquele cabelo, aquela barba, assim, diferente. Falei, ai, que tudo, amei. Uma outra coisa que eu também amei, que eu acho que não tem, isso eu não lembro, gente, de verdade, do original, é uma parte que a equipe Rocket canta uma música. Não tem isso no original, né? Eles não cantam uma música no original. Então, aí você me apertou, porque eu não lembro dessa parte. Roxas, eu invoco a carta secreta. Não, mas se o Roxas tá quietinho, ele provavelmente também não Eu lembra. também não lembro. Eu lembro da parte de eles entrarem no esgoto e fazer alguma coisa, mas eu não lembro se eles cantam uma música. Acho que não cantam, não. Acho que isso é uma edição nova. Porque a cena que eles cantaram uma música nesse filme foi uma das melhores cenas do filme pra mim. Eu amei, ficou muito legal. Cara, muito não legal. dá, né? A equipe Rocket, principalmente nesse remake, eu acho que roubou bastante a cena, né? Ainda mais porque, como eu falei, não sei se pra vocês, mas pra mim os modelos dele estavam os melhores, então, tipo, roubaram bastante a cena. E, inclusive, falando deles, talvez alguns alunos que resolvam assistir vão estranhar, porque eles estão usando a dublagem nova, né, da equipe Rocket. E, assim, do Pokémon, dos personagens no geral, né, estão usando a dublagem nova, mas eu acho que a da equipe Rocket foi uma das que deu mais diferença quando mudaram, né? Pra quem não acompanha o anime, né, agora que pegou no filme pra reassistir, sentiu a diferença. Eu já me acostumei. Não, eu me acostumei. Eu ainda estranho um pouquinho o James. O James, eu acho que eu estranho um pouquinho. Mas, no geral, eu já acostumei também, assim. Então, o Charles Emmanuel, eu acho que já encaixou bem no Ash. E a Jessie também, eu acho que ela mudou muito, sabe? Eles se evoluíram. Se você pega os primeiros episódios da equipe Rocket, assim, se você estranha muito os primeiros episódios que eles começaram a dublar a equipe Rocket, né? Infelizmente o James eu ainda também não gosto, igual você, Corey, eu não acostumei. Mas alguns melhoraram bastante já também mesmo. Mas eu tenho uma péssima notícia pra vocês. Assim, não é nada 100% confirmado, mas o Charles Emmanuel postou uma, entre aspas, dica no Twitter dele que parece que a dublagem de Pokémon vai mudar de novo. Gente do céu, que baderna. Ele postou uma frase simplesmente assim: eu finalmente me apeguei ao personagem depois do filme, mas pra mim não vai rolar nenhuma espada e escudo, gente. Então provavelmente ele não vai dublar a temporada nova. Exatamente. O que é triste, né? Porque a gente custou acostumar
e eles vão e mudam de novo. Se voltassem, né, pelo menos, mas a gente nunca sabe o que vai ser. Mas assim, eu vou dar uma trégua, porque eu acho que assim, de certa forma, agora com o Sword and Shield é uma... É a deixa pra mudar de novo. Né? Então, é a deixa pra mudar de novo, que é basicamente um remake, né? Então é meio que... Se vai mudar, agora é a hora, né? Basicamente. Porque se for... Porque como fizeram no anime mesmo, assim, no anterior, foi tenso. E foi literalmente meia temporada, né? Mudaram do nada, assim. Acabou É que tem mini temporadas dentro das temporadas, né? Acabou uma mini temporada. No início da outra mini temporada já iniciou com os dubladores e, nossa, estranho demais. E o pior de tudo isso é que faltavam apenas 24 episódios, porque não terminar, sabe? Deixa terminar os 24 episódios, começa a temporada nova, com a dublagem nova. Mistérios de contrato e tem que mudar de estúdio, sei lá por quê. Dizem que foi a Pokémon Company que mandou, né? Mas nunca saberemos a verdade. O problema é que o Ash entra naquela categoria de personagens muito queridos, assim, né? Ou muito famosos, assim. Goku, enfim, etc. Eu diria que é muito famoso, porque muito querido, ninguém aguenta mais o Ash. Tadinho. Mas enfim, como ele acaba sendo muito famoso, ele entra naquele mesmo patamar. Vamos supor, se amanhã acontece alguma coisa, o Wendell Bezerra anuncia, não vou mais ser a voz do Goku e passa para outra pessoa, mesmo que essa pessoa chega, vai fazer um bom trabalho e tudo mais, é um choque pra gente escutar aquela voz diferente. Tanto que, pra ser sincero, agora, talvez assim, que os ouvidos estão começando a falar, essa é a voz do Ash e tal, e ele já tá um tempinho aí dublando, eu não sei quantos anos, mas é estranho, e se for mudar de novo, a gente vai passar por isso tudo de novo. Então, sim, a gente entende e tal, mas incomoda, é algo chato. Se eu não me engano, Digão, são 3 anos que o Charles está dublando o Ash agora. Mas, dando um exemplo de voz que foi obrigado a mudar, né, não foi uma opção que a gente estava acostumado, é a do Freeza. Você pega a dublagem do Freeza no Dragon Ball Z e a dublagem agora, é completamente diferente a voz. Eu já me acostumei, mas aposto que muitos aqui não gostam da dublagem nova do Freeza. Eu acho estranho, acho bem esquisito, assim. Eu gostava muito mais da voz lá da saga Z mesmo e tal. Mas, né? Mas o papo está bom, mas vamos falar do que importa, né? Vamos falar de TechPix. Oh, meu Essa Deus eu previ. Do céu. Essa era óbvia. Jesus. Mas a gente falou já um pouco da animação e tal, a história continuou 95%, não sei, a mesma também, né? E sobre isso, tipo, sobre a história, vocês acham legal ser a mesma história, ou vocês queriam que fosse, tipo, a mesma base, mas que tivesse dado umas emperequetadas a mais? Eu queria que tivesse emperequetado mais, pessoalmente. Já que vai refazer, por que não atualizar a história, sabe? Igual acontece com os jogos, que a gente vê, tipo Resident Evil, sabe? Se bem estudado, bem trabalhado, não tem por que ficar ruim. Que é aquela coisa, né? Alterar sempre vai ter gente que vai fazer mimimi. Independente se ficou bom ou ruim. Mas eu concordo que talvez pudessem ter mudado mais. Já mudaram, né? Como a gente já citou algumas coisinhas aqui, principalmente no começo. Mas eu acho que poderiam ter mudado mais um pouquinho mais também, sem perder muito da nostalgia, né? E da essência da história original. Até porque a história, querendo ou não, ela é bem simples, né? Exatamente. Como um todo, porque literalmente o Ash recebe a cartinha, aí ele vai pra Hogwarts. Não, pera. Aí ele vai lá pra cidade pra ir lá atrás desse treinador fodão. Aí ele chegando lá, ele descobre que na verdade não é um treinador, é um Pokémon e se desenrola a história. Mas a história é bem simples como um todo, né? Então dava pra talvez ter inserido algumas coisinhas aqui e ali, até porque eu acho que é curta também, né? Então, eu já, assim, como já falei aqui antes, não me lembro de detalhes do filme. Então eu não sei falar, tipo, o que mudou, o que não mudou. Eu sei que a história base continuou a mesma, e aí eu não sei pontuar, sabe? Tá muito igual, tá muito parecido, então nem tem como opinar sobre isso. A história base, que é aquela coisa dos clones, aquela filosofia é a mesma, isso eu lembro, né? Mas detalhes eu não consigo lembrar, então eu não sei dizer.
se tá muito igual, se não tá muito igual, se tinha que ter mudado, se não tinha. Não, tipo, no geral tá praticamente igual mesmo. É só aquelas alterações logo nos primeiros minutos mesmo que deram uma diferençazinha, mas de resto, inclusive quando teve essas alterações no começo, nessas mudançazinhas, eu até já fiquei um pouco de receio e também, tipo, expectativa, né? Tipo, nossa, já começaram mudando algumas coisas. Será que vai ficar uma droga porque vão mudar demais? Ou será que vai mudar mais coisas e vai ficar muito bom, sabe? Mas tem uma coisa que eu gostaria que eles tivessem mudado e eles não mudaram. Mostrar mais o cientista. Ah, esse pode vir aqui pra casa na quarentena comigo. Ai, Mas assim, uma coisa que eu lembro do filme anterior também, que nesse eles mantiveram praticamente a mesma coisa, é aquela batalha no final do filme com os Pokémons. Tipo, o Pokémon batalhando com o seu clone. Porque assim, são tantos Pokémon batalhando, e eu fico imaginando, falo, gente, imagina se eles estivessem usando mais poderes, tipo, sei lá, fazendo uma batalha mais emocionante, sabe? E aí, eu imagino assim, ó, naquela época, animação 2D, como você mesmo já falou, a animação 2D é mais difícil de fazer, mais trabalhosa, mais demorada. Agora com modelos 3D, às vezes ficaria mais fácil deles fazerem umas batalhas um pouquinho mais, sabe? O que tá acontecendo ali? Ah, um dando tapa na cara do outro, um dando cabeçada no outro. Eu acho que um ponto, assim, é por causa do próprio simbolismo um pouco da cena, porque é pra mostrar que eles estão cansados pra caramba, já nem conseguem mais no final da cena, acho que o final da cena tem que ser mantido, mas antes eu acho que podia ter tido uma coisinha a mais, sabe? Umas batalhazinhas a mais. Gente, os Pokémon estavam tão bonitos, eu queria tanto ver mais Pokémon batalhando, assim, foi pouco. Léo quer ver sangue, você não entendeu? Léo quer ver eu gosto de uma emoção, gente. Então, é uma das coisas que me deixou, não chateado, mas me deixou um pouco assim, meio meh com o filme, sabe? É legal ver a mesma história, eu realmente gostaria que a base, a estrutura tivesse se mantido, como foi até demais, só que eu senti muita falta de algo a mais, sabe? De ter algumas cenas extras que tivessem algum impacto, na hora da luta ali como o Léo tá falando, ter algumas cenas diferentes, alguma coisa que a gente não viu pra, tipo, meio que justificar pra mim de um remake, sabe? Porque, por exemplo, até na cena ali quando o Ash, eu não sei se dá pra dizer que o Ash morre, vira pedra, sei lá o que é aquilo, ela não teve tanto o mesmo impacto, né? Ah, Digão, mas você já assistiu essa cena, você já sabia que ia acontecer. Pode ser, mas talvez às vezes se fizesse de uma forma diferente, o mesmo resultado, mas em um momento diferente, ou a luta acontecendo, sei lá, em cima do telhado, alguma coisa, fazer um draminha a mais. Eu acho que faltou isso um pouco, assim, sabe? É legal ver eles respeitando a história, mas quando você respeita muito também, fica meio na sua... Principalmente um remake, pelo menos pra mim fica aquilo tipo... Pra que fez um remake? Eu Digão, concordo, eu tenho a mesma impressão nessa cena do Ash virando pedra lá. Eu tive a mesma impressão. Eu fiquei pensando assim, né, que eu não me emocionei tanto. Aí eu fiquei pensando, né, será que eu me emocionei muito? Porque na época, né, eu me emocionei pela história, né, pela idade, tudo, toda aquela emoção de ver Pokémon no cinema. E eu não tô conseguindo me emocionar agora porque eu já sei o que vai acontecer. Eu vou dizer que eu acho que é porque também a gente tá mais velho, viu? Porque exatamente. Eu vi não faz tanto tempo, deve ser uns 2 anos mais ou menos. Eu reassisti boa parte desse filme, o original. E eu já achei bem mais bobinha a cena nessa outra vez que eu fui assistir. Eu já fiquei, nossa, eu lembrava, na minha memória, assim, era bem mais emocionante essa cena e tal. Tipo, não que não seja mais agora, sabe? Mas na minha memória era aquele negócio de chorar litros, sabe? Assim, que... E aí eu fui assistir e eu fiquei, não é tão emocionante assim. Infelizmente, eu nunca consegui chorar assistindo nada, mas... Coração de pedra. O fato da gente ter crescido junta, né? E deixa as coisas um pouco menos emocionantes. Mas acho que o problema mesmo dessa cena em específico é a gente conhecer ela. Tanto que a outra cena que eu gostava muito do filme, que eu não senti impacto, foi quando o Ash pula dentro da máquina lá que vai fazer clonagem com a Pokébola do Pikachu e sai puxando a máquina, rebentando ela. Na minha cabeça, aquela cena era muito mais impactante. Parecia que o Ash ia ficar preso lá, ia se machucar. Ali no filme, não, sabe? Parecia uma cena bobinha só. É que também entra naquilo que a gente já
falou agora mesmo, né? Um pouco também porque a gente já tá mais velho, então, tipo, hoje em dia a gente vê uma cena dessas, por exemplo, a do Ash em pedra e tal, a gente sabe que vai dar tudo certo no final. Ainda mais que é uma coisa infantil, a gente sabe, gente, não vai ficar desse jeito, né? Vai acabar tudo bem. Então, tipo, meio que quebra um pouquinho da emoção, talvez, da cena. Eu acho que exatamente por causa disso que talvez o filme, se tivesse em algumas cenas as coisas acontecendo diferente, talvez pudesse pegar a gente por aquele momento de surpresa, assim, sabe? Ah, mas não era assim, aí de repente volta e acontece. Pequenos detalhes ali, eu acho que geralmente consegue mudar um pouco. Mas pra galerinha que tá assistindo pela primeira vez, né? Talvez tenha a mesma sensação de quando a gente teve lá atrás. Não sei, né? Pode ser que sim. Pode ser que não. É um mistério. Chama o Mr. M que ele resolve. Mas a gente já falou bastante aqui do filme, né? A gente não comentou sobre história, etc. Porque, como a gente já acabou de falar, é a mesma história. Mas eu acho que pra ficar um pouco diferente, em algum cast, acho que foi no Detetive Pikachu, a gente falou, né? O Pokémon preferido de cada um, sei lá. E vamos fazer alguma coisa diferente agora. Vamos falar... O que a gente fala, Kuro? Uma ideia. Eu acho que a gente fala o Pokémon favorito que apareceu dos que apareceram no filme. Vai lá, Léo, começa. Você primeiro, porque... Sei E lá. é o Pokémon, não o doutor favorito. É, o doutor favorito. Ah, mas o doutor tem um só, gente, que roubou meu coração. Nossa! Mas, vamos lá. Depois dessa confissão. Mas então, sobre o filme em geral, eu gostei do filme, achei um filme bem feito, achei um filme bonito. Visualmente, assim, falando, né, já elogiei muito visualmente, que eu gostei. É a mesma história de sempre, aquela coisinha ali pra emocionar um pouquinho, aquela filosofia que tem. É legal, eu gosto da ideia, aquele negócio de clone, de, né, quem é o real, quem é feito depois, qual é o valor, peso da vida de cada um. Isso eu acho uma discussão legal. Acho que o filme coloca uma filosofia interessante, simples, bem resumida, né, de forma bem resumida, mas é legal. Não sei, acho que não tem muito o que falar, né? A minha nota pra esse filme vai ser 80. E o Pokémon favorito que apareceu nesse filme pra mim é a evolução do meu Pokémon favorito, que é o Wigglytuff. Gente, o Wigglytuff ficou muito bonitinho. Meu Deus, que vontade de abraçar. O tempo todo que ele aparecia, eu queria abraçar ele. Muito fofo. O legal do Léo é que a gente fala pra ele falar do Pokémon, ele já dá nota, Pokémon favorito. Não era pra dar nota ainda, gente? Mas agora que o Léo já puxou as notas... volta. Não, Agora que o Léo já puxou as notas... Agora que o Léo já puxou as notas juntos, Roxas, fala aí na ordem que você quiser, a nota ou o Pokémon preferido do filme, enfim. Eu acho que a gente já falou quase tudo que gostou, no que não gostou do filme. Eu ainda vou reclamar do Ash de Chernobyl, mas o filme como um todo... O filme como um todo é muito bom, eu gostei de assistir. Tava com um pé atrás absurdo, o Kuro que me convenceu a assistir o filme, mas eu gostaria que o filme tivesse a pegada original que eles tinham de ideia do filme, que foi descartada, já que era pra ter mudança, né? Que na verdade o Mewtwo ia ser um clone meio humano e meio Mew, que era na verdade a filha do cientista que o Léo apaixonou, porque na história original a filha dele morreu. O Mewtwo é minha filha. Sim, a história original era basicamente pra ser isso aí. Mas é um pouco pesado demais pra uma coisa infantil, né? Então, né, eles mudaram, mas tá valendo. Gostei, né, do filme como um todo. E meu Pokémon favorito do filme foi o Dragonite, porque ele é um carteirinho, eu acho que fica muito legal aquele Dragonite, eu gosto da primeira versão e gostei muito dele nesse remake, mas a nota do filme eu vou dar 70. Bom, já vou me auto-puxar aqui. Vamos lá. Também já elogiei bastante a animação, gostei muito, ficou muito fluida, principalmente os efeitos especiais e os cenários e tal. E a gente vê que às vezes podem sair muito errados, né? Galera do Zodíaco com os cenários estáticos. E as bolinhas de energia. Sim. Mas, assim, o filme foi bem divertido de assistir. Não foi a mesma emoção do que assistir a primeira vez lá antigamente, a animação original. Óbvio que não foi.
Mas ainda consegui me divertir bastante. Eles fizeram algumas mudanças que eu achei muito bem-vindas. Eu achei até que poderia ter mudado mais, algumas coisinhas. E o filme, como um todo, ficou muito gostoso assim, de assistir, de passar o tempo assistindo. Então, minha nota vai ser 85. E dos Pokémons que apareceram no filme, o meu favorito, eu vou dizer o Charizard, porque quando eu era pequeno ele era o meu Pokémon favorito, eu acho que de todas as crianças quase, de boa parte. Mas enfim, eu sempre gostei muito dele, né, principalmente antigamente, e eu acho que as animações dele ficaram muito, muito boas. Bom, vamos lá. Meu Pokémon favorito que aparece no filme... infelizmente o Squirtle praticamente não aparece muito, sabe? Dá até uma dó dele, assim. Squirtle. Então eu vou ficar com o Pikachu, porque eu acho que ele é o que tem mais destaque, ele acaba fazendo mais coisa. E o Mew e o Mewtwo é até roubado escolher eles. Né? Tipo escolher aquele chefão final que libera no jogo de luta, assim, geralmente é muito mais forte, sabe? Não tem graça, assim, né? E eu acho que a gente já falou bastante sobre todos os pontos altos e baixos do filme. Eu acho que o visual, não acho que o Ash tá parecendo o Ash de Chernobyl como Roxas. Eu acho que, no geral, o visual tá muito bom, sim. Em alguns momentos, como eu falei, eu não gostei, principalmente dos humanos. E que talvez o que tenha mais me desanimado, assim, tenha sido o fato da história, pra mim, não ter tido nenhuma diferença lá muito importante, sabe? Então, eu acho que é um filme divertido, é um filme legal, não tem o mesmo impacto de assistir a animação, mas talvez não teria de forma alguma, né? Mas eu acho que é um filme extremamente divertido e a minha nota é 75. Vai lá, Léo. Médias. Não as baixas nem as altas. E com isso, a nota da Academia de Nerds para Pokémon Mewtwo Contra-Ataca Evolução é 77,5. Olha só. E que nome grande, né? Que nomão, né? Só adicionaram a evolução. Só adicionaram a evolução em defesa do filme. Que tem que evoluir, né, com o tempo. Mas, dito isso, né? Vamos aí finalizando mais um podcast e você, aluninhos, que quer ajudar a Academia de Nerds a continuar crescendo, como sempre, a gente pede que vocês nos ajudem compartilhando nossos posts, comentando com seus amiguinhos e comentando assim, coloca ele numa sala, trancado, amarrado, com o podcast aberto, faz ele escutar e compartilha tudo que a gente posta ali, todas as bobeiras e as coisas relevantes. E é isso aí. E nós aqui da Academia de Nerds postamos aulas novas todas as segundas-feiras. Então, é só seguir a gente no Instagram, no Facebook e no SoundCloud. É só procurar lá por Academia de Nerds. No Instagram e no Facebook, soundcloud.com/Academia de Nerds no SoundCloud. Nossas aulas sempre estão disponíveis na segunda-feira, lá no SoundCloud. E de lá ela vai para o Spotify, vai para o Castbox e outras plataformas digitais. Exatamente. E para mandar alguma mensagem pra gente, a gente tá sempre online lá no Instagram, ou vocês podem mandar e-mail, porque nós arrumamos o problema. Então é contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Até a próxima aula. Miau, that's right. Aluninhos, façam academia pra não ficarem doentes. Mas façam academia em casa, viu, gente? Tá podendo ir na academia, não. Façam a Academia de Nerds.